Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo eu quero falar sobre o início do texto, os primeiros passos para de fato começar a escrever a redação, que é pelo contexto da introdução. A gente vai discutir então um pouco como trabalhar em relação ao tema e como iniciar e como escolher a abordagem para escrever o primeiro parágrafo, que na minha opinião é o parágrafo mais importante da redação. Acompanhe comigo então. Antes de iniciar a aula de hoje, certifique-se que você assistiu às duas aulas anteriores sobre planejamento textual e as noções fundamentais do texto dissertativo. A partir delas, a gente pode começar a discutir o tema e iniciar a produção da contextualização, logo em seguida o conectivo e, por último, na próxima aula, falar sobre a tese, que é muito importante. A introdução é a parte principal do seu texto. Anota isso, pelo amor de Deus, decora isso. A introdução é a parte principal do seu texto. Uma introdução bem feita, ela garante, eu te juro, ela garante uma redação muito bem feita. Faz a introdução com carinho, segue esse tutorial, segue esse passo a passo, produz um contexto bem feito, você vai aprender na aula de hoje, para na próxima aula você poder fazer uma tese e fechar a conclusão aí. Quando o corretor ler, vai sair aquela lagriminha. Ele vai ficar maravilhado com aquele texto que você produziu e aí você vai conseguir de fato tirar 900 ou mais pontos e ingressar na universidade, que é o objetivo de todo mundo, eu imagino. O primeiro passo para se falar da contextualização é pensar a respeito do tema. Como é que você vai iniciar uma produção de um texto direto sem refletir a respeito do tema? E é isso que faz parte daquele planejamento da aula anterior, mas agora a gente vai pensar mais a respeito do tema em relação às palavras-chave dele. O que você vai fazer? Imagina, para a gente fazer um exemplo, acho que ensinar redação pelo exemplo é o melhor caminho. Tanto que na última aula eu recomendei muito que você lesse outras redações antes de prosseguir aqui no curso. Ler redações, eu vou falar isso em todos os vídeos. Ler redação é um processo muito importante. Primeira coisa, então, é imaginar a proposição de um tema. Pega um tema qualquer. Para essa aula de hoje, eu vou usar desafios para a democratização do acesso à cultura, do acesso à educação, e cultura no Brasil. Foi um tema que eu gravei uma aula para os estudantes Ninja uma vez ao vivo, logo antes do Enem do ano passado, e curiosamente o tema do Enem do passado foi democratização do acesso ao cinema. Foi bem perto desse. Quase que eu acertei o tema ali. Veja, pega esse tema então e vamos destacar as palavras-chave, os termos mais importantes dele. Isso é muito importante. Outra dica, eu acho que você devia anotar essa inclusive. Quando for fazer a redação no dia da prova do Enem, pega o tema lá, geralmente ele vem na contracapa da redação, da prova, perdão, e recentemente nos últimos Enem ele está vindo bem no meiozinho, entre a prova de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. Então bem ali no meiozinho você vai pegar o tema lá, os textos motivadores da proposta e vai copiar em cima do seu rascunho. Parece uma coisa boba, mas é muito, muito importante. Então copia ali em cima do seu rascunho. Daí você vai estar sempre olhando, velho, para o tema. Ele vai estar sempre de frente para você ali quando você está escrevendo. Isso vai te evitar muita dor de cabeça e principalmente pode te evitar zerar a redação. Desviar do tema, tangenciar o tema, destrói o texto e desviar completamente zera o seu texto. Então é um passo muito importante. Uma frase, copia a proposta ali no topo, tá sempre olhando para ela para você não desviar de fato do assunto. Isso é muito importante. Então, a primeira dica é anotar lá o tema no topo da folha. Depois que você anotou o tema no topinho da folha de rascunho, você vai destacar as palavras-chave. Imagina esse tema, desafios para a democratização do acesso à educação e cultura no Brasil. Imagina esse. Quais são as palavras-chave que a gente pode destacar nesse tema? Posso destacar, por exemplo, democratização é um tema que eu gostaria que aparecesse no meu texto, principalmente na minha tese, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Gostaria de destacar educação, e destacar a palavra cultura e destacar a palavra Brasil. Esses elementos têm que aparecer na minha introdução, seja no contexto ou seja na tese. Preferencialmente na tese, mas o seu contexto já tem que estar pronto para receber uma tese que tem esses termos, tá? Então destaque essas palavras, você acabou de copiar lá no topo do seu rascunho, segue esse modelo, copiou lá, aí você destaca a democratização, destaca a educação, destaca a cultura, destaca Brasil. Vamos focar nessas palavras, a gente vai precisar delas para as próximas aulas. Muito bem. O próximo passo, temos o tema então copiado e destacado, é pensar em que tipo de contexto você vai usar para começar. Não inicie o texto direto já tomando uma posição, já se posicionando, coisa que eu comentei na última aula. Você tem que se posicionar, mas você vai deixar para o finalzinho da introdução, nas 2, 3 últimas linhas da introdução. Vamos pensar que a introdução também ela vai ter aí de 5 a 7 linhas mais ou menos. Pelo menos todos os textos que tem nota 1000, se a gente avaliar, analisar e fizer a retrospectiva, pegar no manual do MEC, por exemplo, você pode fazer isso. Os manuais anteriores, ou entrar nos sites que divulgaram os textos que tiraram 1000,
e começar a analisar a quantidade de linhas. Geralmente tem de 5 a 7 linhas a introdução. Vamos deixar agora, então, algumas linhas iniciais para contextualizar e depois a gente posiciona no final da introdução. Como é que a gente vai contextualizar? Você pode escolher um contexto, quer dizer, situar o problema através da história, é o que eu mais uso, usei em quase todas as edições do Enem, é o mais fácil de usar, fica mais formal, o texto fica bem feito. Claro que nem todo tema tem jeito de contextualizar com história, nem todo, mas a maioria absoluta dá. Contexto histórico, coisa que você vai aproveitar os seus conhecimentos das várias áreas. Você já está estudando história para fazer a prova, então use um contexto histórico, vai ficar muito mais bem construído. Porque você pode já lançar no contexto histórico uma data, um evento importante, de repente uma figura importante da história brasileira, isso já vai enriquecer muito o seu texto. Certo? Então, para democratizar o acesso à educação no Brasil, a gente pode pensar em um evento histórico. O contexto pode ser algo social, algum evento recente, por exemplo, algum fenômeno social recente, dá para fazer também, fica muito bem feito. Pode ser um contexto atual, o que está acontecendo agora, às vezes um tema, por exemplo, ligado à tecnologia. Os fenômenos históricos pouco ajudam, embora você possa relacionar ali com o surgimento da internet sempre, mas é uma estratégia atual, de repente ela é melhor. Ele pode ser ainda um contexto conceitual. Esse último eu usaria em último caso. Se você realmente travou no texto, não está conseguindo fazer a redação, então você pode pensar em citar um conceito, dizer do que se trata o problema. Se o texto fosse sobre bullying, por exemplo, é explicar o que é bullying para depois se posicionar na tese. Percebe esse movimento? Então, iniciar a redação com um contexto não só é um caminho muito mais assertivo, como vai tornar o seu texto muito melhor para quem está lendo, muito mais fácil para o corretor que está avaliando o seu texto. Então, vamos pensar em um contexto histórico, que são os que eu prefiro, para fazer o exemplo de uma introdução, de uma contextualização com esse tema que está sendo exibido aí. Além disso, tem outras opções que são opções que eu diria secundárias. Iniciar com a citação de um pensador ou de um autor, é possível também. Iniciar com a citação de um filme ou de um livro. Se for fazer isso, como eu disse nas aulas anteriores, prefira o cinema brasileiro, prefira a literatura brasileira. Isso vai enriquecer seu texto. Os seus corretores são formados em letras. Eles conhecem muito mais a literatura brasileira do que a cultura pop, eu suponho, eu imagino. Tá? Dá para fazer com música também, mas é um pouco mais arriscado e exige um pouco mais de esforço. É possível fazer a introdução e contextualizar com muita coisa. Esses caminhos que estão descritos aqui são os mais seguros. Acho que o mais seguro de tudo é o contexto histórico, mas fica a seu critério. Isso vai variar também de tema para tema e dos conhecimentos que você dispõe ou não dispõe no momento de produção do seu texto. Perfeito? Vou usar de exemplo para a gente começar a produzir então a introdução, como se esse texto fosse meu. Estabelecida na Constituição de 34, a educação básica gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir a concretização de uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face à democracia necessária frente à manutenção de tradição e patrimônio cultural. Você consegue identificar que eu já comecei a utilizar as palavras-chave do tema já no meu contexto? E aí eu usei um elemento histórico, eu falei da Constituição de 34. E aí citar essa data, citar esse evento, torna o texto muito mais rico. Então quando o corretor começar ali, ele fala assim, esse cara entende do assunto. Mas eu não falei ainda sobre os desafios, eu não me posicionei, eu não disse que é difícil, eu não disse que a educação ainda não é democrática no Brasil, que a cultura ainda não é... Eu não posicionei na minha tese, eu vou fazer isso depois. Então eu só iniciei, eu estou posicionando o leitor no texto. Agora... Na sequência eu vou me posicionar com a tese. Mas por enquanto essa aula é só sobre a contextualização, perfeito? Então você consegue identificar as palavras-chave? Eu usei, por exemplo, patrimônio cultural, que está relacionado à cultura. Eu usei democracia necessária, que está relacionada à democratização. Então... usei educação básica gratuita, que está relacionada à educação. Então, eu já comecei a usar esses termos para o corretor ter certeza de que o assunto que se trata no meu texto é o assunto que foi de fato proposto no tema. Para poder inserir a tese, que vai ser o assunto, a temática da aula seguinte, eu tenho que colocar um conectivo. Então, são esses elementos que vão estabelecer uma relação de ideias, esse elo, essa corrente entre o que está sendo apresentado e o que vem logo na sequência. Ele tem que estar adequado à situação de uso, tá? Conectivo de oposição, de adição, de adversidade, de conformidade. Geralmente, nas introduções, eu uso ou um conectivo de oposição ou um de conclusão. Depende do que eu coloquei no meu contexto. Imagina a seguinte fórmula. Se o meu contexto só tem aspectos positivos, então eu vou colocar um conectivo de oposição e apresentar os problemas ligados ao tema. Se meu contexto só tem aspectos negativos, eu vou usar um de conclusão. Eu vou concordar com o que está ali antes
e vou adicionar os problemas logo na sequência. Então isso depende do que você usou no seu contexto. Vai ter aqui no canal uma aula só sobre conectivos. Ela vai ser muito importante porque a depósitos conectivos impacta muito na competência 4 da correção do Enem. Perfeito? Então imagina que eu tenho aqui esse texto aí, esse contexto de exemplo. Eu quero colocar uma tese com 2 problemas, que a gente vai ver isso muito claramente na aula de tese. Vou colocar então alguns elementos para interligar as minhas ideias, para ficar fácil do texto ser lido, para haver uma sequência textual lógica, para estar tudo bem amarrado, perfeito? Então veja, vou ler tudo de novo. Estabelecida na Constituição de 34, a educação básica gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir a concretização de uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face à democracia necessária frente à manutenção de tradições e patrimônio cultural. Pontinho, tudo positivo. Só que isso é a teoria, na realidade isso não acontece. Então, conectivo de oposição está até sublinhado, todavia, vírgula, iniciou com conectivo, vírgula na sequência. Mesmo com significativos esforços governamentais e implementação de políticas públicas de ação afirmativa, agora eu ponho os problemas. A educação no Brasil não é de fato democrática, ou não acontece em tais áreas, não acontece com tais grupos sociais. E aqui eu vou apresentar 2 problemas bem nítidos, porque eu preciso deles para fazer a minha argumentação. E aí eu encerraria a introdução. A gente vai focar nessa aula só no uso de contextos. Se você tem dificuldade em pensar esses contextos, tem uma aula no canal aqui já gravada só sobre contextos com exemplos para você poder usar, copiar, reconstruir, inventar ou se basear neles. Vou deixar o card aí em algum lugar aqui no vídeo e o link também na descrição aqui do vídeo, perfeito? Então, para você poder treinar sozinho em casa e produzir seus próprios contextos, separei a atividade dividida entre letra A e letra B, com 2 exercícios bem básicos. A tese já está pronta. Então, o que falta você fazer? Primeiro, olhar para o tema que está proposto em cada uma delas. E depois de olhar para o tema, veja, letra A, letra B. Depois de olhar para o tema, destacar as palavras-chave, quais são os elementos mais importantes aí. Depois, produzir um contexto. E, em seguida, produzir um conectivo, uma expressão que vai fazer a ligação entre a tese que já está concluída. Então, você vai treinar todos os elementos que a gente viu na aula de hoje em específico. Vale muito a pena fazer passo a passo essas atividades. No final, você vai ter montado o seu texto inteiro. A gente vai treinar agora, por exemplo, a contextualização, na próxima, e o conectivo. Na próxima aula a gente treina como fazer a tese, depois a argumentação e depois a conclusão. Não precisa ter pressa para fazer a redação inteira de uma vez. Vamos de cada passo, com cada um com sua fórmula, cada parágrafo com sua estrutura específica, e no final vai ser muito mais fácil, eu te garanto, se fazer suas próprias redações, meu caríssimo aluno Pokémon. Então, baixe o material aqui na descrição do vídeo, ele é gratuito, e faz as atividades. Se você é aluno do curso presencial ou é assinante Scripps, você pode me enviar as atividades para eu mesmo fazer a correção pessoalmente e avaliar se você fez um contexto adequado, se a ortografia está adequada e se principalmente o conectivo que está ligando esse contexto na tese está adequado à situação de uso. Isso é muito importante. Se você assistiu essa aula até aqui e vai fazer o download do material na descrição do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso ajuda muito na divulgação da plataforma e me faz sentir satisfeito em produzir aulas aqui no YouTube com conteúdo de qualidade. E é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima aula.